exames do anelo que há em minha alma. É como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto por... Olá, meus amados irmãos, graça e paz, bem-vindos a mais um Conexão ID. E hoje será ao som de muitas águas. Tem chovido muito aqui nesta região de montanhas. E este rio, que ele é sempre muito raso, está bem cheio hoje. E eu parei aqui para falar um pouco a respeito dessas conferências que nós estamos realizando para levar ao povo de Deus uma mensagem missionária diferente, uma mensagem missionária real e uma mensagem produtiva. Enquanto missão, eu falo a missão da igreja, a missão real, a missão que exporta o Evangelho. A missão que permite o Evangelho sair de uma nação onde já há o conhecimento bíblico sobre Jesus e vai para uma outra nação, para um outro território, para uma outra cultura que ainda não conhece. Isso realmente eu chamo de missão. Apesar da evangelização local também ser uma missão, aliás, tudo é missão. Quando você desempenha uma tarefa, você está cumprindo uma missão. O carteiro, ao entregar uma carta, ele está fazendo uma missão. A criança que está obedecendo a sua mãe em pegar o lixo de debaixo da pia, o saco de lixo, e colocar na lata de lixo lá fora, ele também está cumprindo uma missão. O professor que está dando uma aula, ele está cumprindo uma missão. Qualquer tarefa ao ser desempenhada é uma missão. Agora, a igreja de Jesus não pode usar essa desculpa para dizer que qualquer coisa que esteja fazendo a nível local está cumprindo missão, porque aí também já está querendo anarquizar a guerra com baladeira, porque foi dado à igreja uma missão global de conquistar os confins da terra. Uma igreja, quando ela se estabelece e ela se torna forte, ela se torna autônoma, ela começa a gerar os dízimos, as ofertas automaticamente. Ela precisa se tornar em uma base missionária. Ela precisa treinar, enviar e sustentar os seus missionários. E quando ela não faz isso, e usa qualquer desculpa, por exemplo, para dizer que está fazendo missão, não deixa de ser um engodo, até uma provocação com os verdadeiros missionários, com aqueles que estão cumprindo o papel em um país diferente, em um idioma diferente, em uma cultura diferente, e principalmente sem um apoio de retaguarda. Então, se um evento em que são convidados pregadores, cantores, recebendo cachês vantajosos para pregar a palavra de autoestímulo, para prometer bênçãos mirabolantes aos que se aglomeram para ouvir, o pregador fulano de tal, porque é famoso, a cantora fulana, porque é famosa, e chamar isso de congresso de missões, é uma provocação. Quando não existem estratégias missionárias. Por exemplo, você que é pastor, quando você vai a uma convenção ou um concílio de igreja para tratar dos assuntos referente à obra de Deus na terra, e começa o evento
continua o evento e termina o evento de 7 ou 10 dias, onde se fala sobre tudo. Quem vai ser o próximo presidente da convenção, qual político deve ser apoiado, que tipo de monumentos vão fazer em homenagem àqueles que merecem uma homenagem póstuma. Tudo isso está bom. Porém, o que não está bom é terminar este concílio, esta convenção, e não se ter feito nenhuma estratégia missionária, não ter determinado nenhum país a ser atendido, não ser colocado um apoio para o missionário que está fora, lutando contra tudo e contra todos. E é deste procedimento errado, são dessas roturas na rede de pesca da igreja que faz com que os confins da terra não sejam alcançados, que faz com que missionários retornem frustrados. Muitos ficam caladinhos, não falam nada, com medo, porque eles precisam, quem sabe, conseguir um cabide de emprego, uma nova igreja para pastorear, então não podem falar nada para não magoar a chefia. E tudo isso ajuda a visão missionária da igreja a ser embaçada com coisas materiais. Eu, como lido com missões há mais de 30 anos, sim, 40 anos, 1985 foi fundado o Sistema Mundial de Missões. Mas quando foi fundado o Sistema Mundial de Missões, eu já tinha saído do seminário há uns 6 anos para trabalhar na obra, para fazer missões. Então minha vida tem sido dedicada a missões. Dentro da minha pátria, o Brasil, pastoreando igreja na floresta amazônica, plantando igreja nos Estados Unidos, na comunidade imigrante latina, fazendo missão na África, plantando igreja, sustentando obreiros. Então, toda essa visão missionária que eu tenho. Se alguém me perguntar qual é o maior empecilho para as missões hoje, pastor, eu vou falar exatamente como falou Oswald Smith, o pregador e o fundador da Igreja dos Povos em Toronto. Ele disse com muita propriedade, ele disse assim: olha, o maior impedimento para a evangelização do mundo são os pastores. Claro que são. E esse é o maior problema, porque o problema está nos órgãos de controle. São os pastores que dirigem grandes aglomerados. São os pastores que recebem os valores que a igreja produz. São os pastores encarregados de distribuir esses valores de uma forma que deveria ser equitativa, justa. Mas isso não está acontecendo, porque os projetos missionários são desprezados, os missionários são desprezados, são priorizados interesses materiais, em aquisições, em construções, em salários estratosféricos. Quando eu falo estratosféricos, não me compreenda mal. Quando eu falo estratosféricos, é porque eu sei que o presidente da república de um país como o Brasil ganha em média 40 mil reais. E tem pastores no interior do Pará ganhando 700, 800, 1 milhão de reais. É estratosféricos. Sem nenhuma explicação. E tudo isso impede que o evangelho chegue aos confins da terra. E preste atenção que se você assiste os noticiários e se você lê Bíblia, você sabe que os sinais estão se cumprindo. A volta de Jesus está às portas. Ele virá para buscar a sua igreja, o seu povo. E quando a igreja subir, haverá aqui na terra grande tribulação, que é o reinado do anticristo, da besta, do falso profeta. Vai ser um sofrimento terrível.
vai haver salvação, mas as pessoas na guilhotina serão sacrificados. Mas hoje, qual é a explicação para os missionários serem abandonados? Qual é a explicação para a igreja nesses últimos pelo menos 30 anos de jornada ter usado todos os seus recursos para a ostentação? Uma competição entre denominações e entre pastores. Qual é o melhor carro que fica estacionado perto da entrada da convenção para todo mundo ver? Aquilo ali pode gerar uma boa permuta, ou seja, pastor querendo ganhar mais. Agora, nós falamos que tudo isso está acontecendo com as consequências decorrentes. Porque, segundo a Bíblia, Lucas 12:47, haverá açoites para aqueles servos que, sabendo a vontade do seu Senhor, não se preparou nem fez conforme a sua vontade. Eu não sei se o vento aqui está impedindo a voz. Eu vou fazer dentro do carro, que vai ficar melhor para você e para mim também, que aqui está frio. Bem, vamos continuar aqui, sem o ruído do vento fora, mas com o barulho do carro, que aqui eu liguei o aquecimento. Bem, vamos continuar falando a respeito deste descaso que tem sido dado às missões, à missão da igreja na terra. Isso tem causado um aspecto terrível, não só para os confins da terra, onde os perdidos deixam de ser alcançados, mas também para a própria igreja, que é culpada pela omissão missionária. Eu falo igreja levando líderes e liderados. E quando eu falo igreja, eu estou falando as instituições religiosas com este nome, em seus estatutos, em suas placas de identificação na frente. Porque algumas destas, na verdade, não tem nada a ver com igreja, igreja real. Igreja de seguidores de Jesus. Igreja de pessoas comprometidas com Deus e com as missões. São aglomerados, mas vamos falar igreja, porque é assim que está na placa. E por causa disso, essas igrejas, têm, em alguns lugares, causado verdadeiros escândalos na sociedade por causa da ostentação de seus pastores, por causa do procedimento que eles fazem, por causa dos pecados que vêm à tona. É como exatamente Jesus falou: se o sal se tornar insípido, para nada mais presta. Então, as consequências disso estão visíveis hoje. Olha para os chamados desigrejados, a multidão que tem saído da igreja para servir a Deus fielmente em suas casas, porque estão cansados das heresias que viram, dos aproveitamentos ilícitos, dos apelos carnais, das invencionices com amuletos gospel. É rosa ungida, é sal grosso, é saquinho de cimento da bênção. São coisas que é difícil de entender como o povo aceita. Eu sempre gosto de falar, porque eu vi uma vez um cara, que se veste igual o Fred Flintstone, ele fazendo a cópia da sua mão em uma folha de papel e vendendo essas cópias, vendendo em troca de ofertas, R$1.000. Eu preciso de 12 para levar essa mão, vai colocar debaixo do seu travesseiro, num negócio e alguma coisa. Deus vai abençoar porque essa mão é ungida. E o povo compra isso. Eu vi uma vez um pastor dizendo que tem um pastor de uma igreja, uma neopentecostal, uma das maiores que tem, diz assim: eu pesco o povo com bosta. Inventa qualquer coisa para agarrar os trouxas. Porém, são aglomerados que se enchem de pessoas.
E é aquilo que a Bíblia diz, eles continuam enganando e sendo enganados. E diante de tudo isso, cada cristão verdadeiro está comprometido com Cristo, com a obra de Deus na terra, sendo pastor ou não, sendo líder ou não, porque a liderança é só aqui. Quando terminar tudo isso aqui, só vai haver duas divisões, salvos e perdidos. Ninguém vai chegar lá e dizer, olha, eu fui pastor, olha, eu pastorei. É aquele, Jesus vai dizer, eu nem vos conheço. Para os perdidos. E para os que foram salvos, ele vai dizer assim, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Então, nessas conferências, nós precisamos reunir um grupo de pessoas que não tenham medo de se manifestar contra a omissão missionária. Porque se você tiver medo de se manifestar, vai ficar igual o Congresso brasileiro, refém do STF, ficar com medo. Por que que os ministros do STF podem fazer o que bem entender? Não vai acontecer nada, porque todo pedido de impeachment vai ser engavetado, porque está tudo controlado. O presidente, vê quem é que vai ser o presidente agora do Senado. Então, é tudo controlado. Da mesma forma, no aspecto religioso, está tudo controlado. Então, a minha proposta, como missionário, para qualquer pessoa que queira fazer missão, você vai ter que fazer missão por conta própria. Você vai ter que ser individual. Você não vai ter que esperar melhorar. A igreja não vai melhorar para fazer missão. Pelo contrário, ela vai piorar. Se você lê Bíblia, você vê o esfriamento do amor, a proliferação de falsos profetas. Se você lê 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o 17, você vai ver o clima nos últimos dias. É terrível. Então, se você, pastor, se você crente, se você jovem, tem interesse por missões, você vai precisar fazer como eu fiz. Vai ter que sair por conta própria. Porque aqueles que vão perseverar até o fim, esses serão salvos. O restante tudo já está condenado. Já está condenado. É o que a sua Bíblia diz. Segundo João capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. O mundo não precisa fazer nada mais para ir para o inferno. Já está condenado. Só vão salvar-se aqueles que confessarem a Jesus, se arrependerem dos seus erros e entrar pelo caminho certo antes que seja tarde demais. Este era o Conexão ID de hoje. Compartilhe essas informações e até a próxima oportunidade. pregar o amor, sem pensar na recompensa dos homens. Eles vão semeando em terras estranhas o amor de Jesus, para que todos possam conhecer o caminho, a verdade e a vida, e possa entregar-se a Ele e viver